eu e a minha boca grande. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23 diz assim: Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus constantemente, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aprendendo a falar a linguagem dele, de Deus. Você tem problemas? A resposta está debaixo do nosso nariz. Pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informado do poder da palavra. Normalmente, quando temos montanhas em nossas vidas, falamos sobre elas. Mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas. Como observamos na palavra de Jesus nessa passagem. Você está falando sobre suas montanhas ou para as suas montanhas? Quando Jesus disse para falarmos a nossa montanha, em fé, ordenando que se erga e se lance ao mar, essa é a declaração fundamental que merece um estudo. Em primeiro lugar, o que falamos para a montanha, o que estamos falando para as montanhas das nossas vidas? É óbvio que não é para lançar sobre ela a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, expressa na sua palavra. Em Lucas, capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz, está escrito. E os versículos citados que vão de encontro à mentira, à decepção do diabo se segue. Temos uma tendência de tentar. Isso por um tempo, e quando não vemos resultado rápido, paramos de falar a palavra para o problema e novamente começamos a falar nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos levou de volta ao começo de tudo. Um entalhador pode martelar uma pedra 99 vezes, sem que haja evidência de que esteja acontecendo alguma coisa. Então, na 100ª vez, ela poderia partir sem duas. Cada golpe estava enfraquecendo a pedra, sem que houvesse sinais que o identificasse. A persistência é um elo vital para a história, para a vitória, né? Para essa história chegar com uma vitória. Devemos saber que cremos e dedicar-nos a conhecê-lo até ver o resultado. Aí ele desiste, na próxima martelada, a pedra ia se quebrar, perdeu a sua vitória. Bom, a obediência e perdão são tão importantes quanto a fé e a perseverança. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires crendo, ou seja, acredite e confie, que recebereis e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Esqueça, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas próprias ofensas.
Mas, se não perdoardes, também o Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Para ter certeza de que mantemos o equilíbrio nesse ensinamento, deixa-me dizer-lhe que falar a palavra de Deus é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. No entanto, essa não é a única doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se as pessoas pensam que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar a palavra de Deus para suas montanhas e ainda assim ser vitoriosa, ficará profundamente desapontada com Jesus, demonstrado claramente nessa passagem. Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 26, deve ser considerado como um todo. No versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar a fé falando para as montanhas. E no versículo 24, ele fala de oração e da importância de orar crendo. Pronto. No versículo 25, Jesus manda perdoar. E no versículo 26, ele afirma claramente que se não perdoarmos, também o nosso Pai Celestial não perdoará nossas ofensas. Simples assim. Não há nenhum poder em falar a uma montanha se o coração estiver cheio de falta de perdão. E esse é o problema endêmico entre os filhos de Deus. Multidões de pessoas que aceitam Cristo como seu Salvador. Pessoal se decepciona ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus, enquanto ignoram completamente os outros. Obediência é um tema central da Bíblia. Para muitos de nós, a vida está um caos. Para outros, por causa da desobediência. A desobediência pode ser resultado da ignorância ou de rebelião. A única maneira de sair do caos é arrependimento e tornar a submissão e a obediência. Pronto, falei. Deus abençoe.